Responde aí em casa, você trabalha mais feliz quando sabe que está fazendo um bom trabalho ou essa informação não faz tanta diferença assim? Bom, o levantamento FIA Employee Experience descobriu que colaboradores que recebem feedbacks com frequência são 22% mais satisfeitos no trabalho. A mesma pesquisa, que ouviu 200 mil brasileiros, revelou que 24% dos profissionais não receberam nenhum feedback dos seus líderes durante todo o último ano. Olá, eu sou Luciana Lima, editora do blog da Flash, e hoje nós vamos falar sobre cultura de feedback com a nossa convidada Marcela Ziliotto, Head de People na People Saúde. Oi Marcela, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Lu. Muito feliz de estar aqui. A gente sabe que criar uma cultura de feedback nas empresas é algo muito difícil, né? Feedback em si, ter conversa de feedback é algo muito difícil. Como que você define uma cultura de feedback saudável dentro de uma organização e por que ela é tão importante? Uma cultura de feedback saudável é uma cultura onde as pessoas sabem onde elas têm que focar a energia delas e se elas estão entregando bem ou não entregando bem. E também onde elas podem melhorar. Então, acho que as pessoas precisam desse conforto e desse nível de informação para conseguir trabalhar no dia a dia. A pessoa que não sabe para onde está indo ou não sabe se está indo bem, ela fica muito carente dessa informação e isso leva, às vezes, a angústia, a uma dificuldade de produzir, inclusive. Então, acho que isso é o que eu defino como uma cultura de feedback saudável. E falando sobre o RH, né? A gente sabe que o RH tem um papel muito importante para implementar e gerenciar essa cultura de feedback. E qual que é os desafios que podem existir nessa questão, né? Para criar essa cultura de feedback saudável e como que a gente resolve eles, né? Ou pelo menos tenta resolver, que eu sei que não dá para resolver 100%. Sim. Acho que essa pergunta passa por vários pontos, mas acho que no Brasil as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de encarar conversas difíceis. Tem uma cultura de não querer machucar o outro com uma fala. Então tem já uma barreira cultural de conseguir ter uma conversa direta sobre algo no outro que você acredita que deveria mudar. Então a gente fala muito sobre uma conversa um pouco difícil agora, ela evita uma conversa muito difícil no futuro. Então mostrar que isso acontece, trazer as narrativas para construir realmente essa ideia. E a partir do momento que a pessoa está disposta a ter conversa difícil, a gente precisa ajudar ela com um pouco de ferramenta. Não é todo mundo que tem repertório e ferramenta interna o suficiente para encarar uma conversa difícil, onde você está se expondo e está, muito provavelmente, se colocando num lugar vulnerável ou expondo um lugar vulnerável do outro. Então, acho que a gente fala muito de relações humanas, a gente fala muito de maturidade emocional para conseguir encarar uma conversa difícil de um jeito saudável. Criar essa cultura de feedback é uma coisa importante, é um valor importante para a People e vocês criaram um ritual, uma metodologia, né, um processo mais estruturado para que esse feedback acontecesse de forma mais frequente na empresa, né? O pulso mensal de performance. Falei certo? Queria que você me contasse um pouco sobre o projeto, por que ele surgiu, né, e como que ele funciona na prática. O pulso mensal de performance foi um projeto autoral da People. A gente construiu ele com base num problema que existia no momento, que é muito como a People lida com os assuntos. A gente não vai construir coisas simplesmente porque o mercado faz, a gente vai construir coisas que resolvam problemas reais. Então a gente entendeu que um problema real era as pessoas não sabem se elas estão indo bem e com isso elas não conseguem ajustar a performance e o comportamento delas. Então a gente criou um processo que gerasse insumos suficientes e recorrentes sobre o comportamento e performance das pessoas. Então, esse processo que a gente criou levou a People de uma cultura onde as pessoas estavam o tempo inteiro frustradas porque não sabiam se estavam indo bem e geravam expectativa sobre reconhecimento ou até desligamento que não eram reais, a uma cultura onde a pessoa sabe mês a mês se ela está indo bem, o quão bem ela está indo, o que ela precisa fazer para ajustar tanto a performance quanto o comportamento. E a gente, com isso, levou as lideranças a serem lideranças que falam, que dão feedback, que trocam de forma transparente, que é como a gente acredita que os melhores produtos são construídos. Como que você falou bastante dessa questão de acompanhar, né, mensurar resultado? Vocês que acompanham, vocês têm resultados para compartilhar, né, do quanto que ficou efetivo, do quanto que está sendo efetivo, né, esse pulso? Sim. O que a gente percebeu foi que no começo, quando a gente fez o piloto do pulso, que faz quase um ano já, a gente fez um teste. Então, quem quer participar e saber como a sua opinião sobre sua performance se compara com a opinião da sua liderança sobre sua performance? E muita gente aderiu. Com esse dado, a gente falou, as pessoas estão carentes de feedback. Elas são carentes de saber como elas estão indo. E foi um sucesso muito grande. Nos primeiros 2 meses, a gente teve mais do que 95% de adesão das pessoas e ainda não era obrigatório. Então, a gente viu que as pessoas realmente estavam querendo saber. Então, isso foi um sucesso já no começo pra gente ver que esse processo estava realmente resolvendo um problema real.
E a cada trimestre a gente tem as reuniões de resultados da empresa, que nos dizem como a empresa está indo em relação à performance, em relação às metas que a gente tinha desenhado. E cada pessoa consegue dizer se a pessoa está indo bem ou mal, dentro, abaixo ou acima do esperado, de acordo com aquelas metas que a empresa desenhou. Então, a pessoa olha o acordo dela, que é o documento onde a gente coloca metas individuais, versus a realidade. Acho que uma coisa legal de falar é a métrica principal, quando a gente implementou o Pulso, não era avaliar a performance, a soma da performance da empresa, e sim a diferença entre a resposta do líder e a resposta do liderado. Então, essa era a métrica relevante pra gente naquela hora, porque a gente estava trabalhando para uma cultura de feedback constante. Não necessariamente uma cultura de alta performance o tempo inteiro. O ponto que a gente queria ajustar era feedbacks. Então, era a cultura de feedback. Marcelo, o papo tá muito legal, mas a gente tá com, né, o nosso tempo já tá chegando ao fim. Eu queria que você deixasse 3 dicas, né, 3 conselhos que você daria para os RHs que querem implementar um processo estruturado de feedback, de cultura de feedback, né, criar essa cultura de feedback dentro das empresas. Um feedback geral que eu gosto muito de dar para colegas de RH é só criem coisas que realmente resolvam problemas reais. Porque muitas vezes a gente tem uma vontade de criar um negócio que a gente viu no vizinho, porque é lindo e realmente está resolvendo um problema lá no vizinho, mas que o problema não existe aqui. E aí a gente vai criar algo que as lideranças não engajam, não vêem importância, e a gente vai começar a ser visto como uma área apartada do negócio, que eu acho que pra gente é uma coisa muito chata. E aí, falando sobre cultura de feedback, eu acho que é muito importante entender seu público, quais são as dores e quais são as facilidades do seu público, para você criar uma coisa customizada para esse público. E eu acho que criar soluções mirabolantes, às vezes, acontece, mas eu sempre gosto de criar a solução mais simples possível para aquele problema. Acho que é uma forma de fazer algo que é fácil de implementar, fácil de engajar as pessoas e não complexifica o dia a dia. A pessoa não pode sentir que ela está trabalhando para RH, ela tem que sentir que ela está trabalhando para a empresa. Muito bom. Marcela, eu queria agradecer em nome da Flash, em nome de quem está assistindo a gente, a sua participação. Foi super legal, super esclarecedor. Acho que vai ensinar bastante aí para os RHs a como criar essa cultura de feedback e pelo menos estimular um pouco a pensar sobre como fazer isso em cada empresa. Obrigada. Obrigada a você, Lu. Quer saber mais sobre o programa de feedback da Pipo Saúde? A Marcela deu uma entrevista super legal para o blog da Flash. Vale a pena conferir. No nosso blog, você encontra vários conteúdos e reportagens especiais para se aprofundar nas tendências do mundo do trabalho. Muito obrigada por nos assistir e até a próxima!